Nesse primeiro vídeo, eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória profissional para vocês. Eu me formei em 2013 em biomedicina, mas o meu começo lá na graduação já teve bastante emoção. Eu comecei em 2009 a faculdade de biomedicina em Bauru e lá eu também comecei a trabalhar na empresa de telemarketing que é bem conhecida na cidade, onde eu fazia cobranças para bancos. Então eu tinha lá os clientes, fazia ligações cobrando débitos antigos, então era uma carteira até difícil de fazer cobrança. E nessa época eu sabia que eu não queria ficar ali para sempre, né? Tinha pessoas que estavam ali há muito tempo, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria para mim. Não só pelo estresse da função, mas também porque eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, ao mesmo tempo em que eu entrei nessa empresa em 2009, eu comecei a faculdade de biomedicina estética. Ou seja, entrei na faculdade, mas precisava pagar, então por isso eu fui para essa empresa. E nesse momento, nesse período da minha vida, eu sabia muito bem que eu gostava da parte de saúde. Para mim era biomedicina, eu não imaginava que eu ia trabalhar com estética ainda. E aí, mesmo não gostando muito da função em si, eu sempre me esforcei demais. Então, uma coisa que sempre me motivou é fazer o meu melhor todos os dias que eu tinha a oportunidade, assim. E isso, com certeza, fez com que a minha carreira, já no início, ela tivesse alguns benefícios que seria mais difícil se eu não fosse uma pessoa tão dedicada. Por exemplo, mesmo não sendo então o que eu queria para o resto da minha vida, eu ganhava troféu, ganhava prêmio. Isso aqui é de destaque da operação, que eu fiquei no top 10 da empresa quando eu bati uma meta importante. E aí eu acabei, meu nome ainda era Daniela Santos Pereira, que hoje é Daniela Pereira Catanzaro, porque eu sou casada com o D'Alessandro, e nessa época eu já me dedicava muito, não importava o que é que eu estava fazendo, eu sempre me dediquei. Então eu ganhava cheque, celular, chocolate, ganhava vários prêmios, almoço com a diretoria, é até engraçado lembrar hoje, mas eu sempre fui muito dedicada, mesmo não sendo o que eu queria para minha vida. E ao mesmo tempo em que eu me dedicava para a faculdade, né, eu me dedicava aí para essa empresa, e a faculdade, vocês sabem, biomedicina, né, ou qualquer área da saúde, nunca é fácil. A gente tem que se dedicar para disciplinas complexas. A gente começa com química, por exemplo, a gente começa com histologia, citologia, meu Deus, é tanta coisa. E quem sai de uma faculdade, quem entra numa faculdade e às vezes sai de um ensino médio público, tem muita dificuldade. Não foi o meu caso, mas eu ainda assim, né, acompanhava pessoas que tinham muita dificuldade nessa questão de conteúdos da faculdade desde o início. Então, por isso tudo, por não ser fácil, eu me dedicava muito também ali nas disciplinas, trabalhava de manhã nessa empresa e à noite eu ia para a faculdade. Até o meio da tarde, na verdade, trabalhava nessa empresa, chegava em casa, era o tempo de comer, tomar banho e ia para a faculdade. Bom, nessa época, eu em 2012, depois então no terceiro ano da faculdade, no finalzinho, do meio para o final do meu terceiro ano na faculdade, um professor chamado Renato Hassunuma, ele é um professor que dava aula de histologia, patologia, ele dava aulas muito interessantes para mim na graduação. E ele era um professor extremamente exigente. Muita gente, até hoje, assim, quem teve aula com o Renato, sabe o quanto ele exigia dos alunos, né? E isso sempre fez com que a gente se transformasse em pessoas e alunos melhores. E, consequentemente, profissionais melhores. Porque ele sempre puxou muita gente para ser o melhor que a gente pudesse. Exigia muito nas provas e tudo mais. E um certo dia, lá no enquanto eu estava no meu terceiro ano de graduação, ele perguntou para toda a sala: quem é aqui que tem interesse em ser aluno de iniciação científica na USP de Bauru? A USP, pessoal, a Universidade de São Paulo, é uma referência, né? Para quem não tem ideia, assim, ela é uma referência no Brasil inteiro, no mundo, com artigos científicos publicados, os melhores professores do Brasil. Então,
A USP sempre foi um sonho, mas nunca imaginei ser possível ser aluna da USP. E por que tudo isso? Porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde e queria, na verdade, medicina. Só que eu não tinha condições de ficar pagando cursinho. E nem paciência, eu sempre fui muito agitada. Então eu queria começar logo a minha faculdade. Em 2009, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E já estava ansiosa para começar a faculdade. Então, por tudo isso, eu não fiquei me dedicando ao cursinho para entrar em medicina. E teria que ser pública, né, a faculdade. Então, resolvi já ir direto para a faculdade particular. Então, a USP ficou um pouco distante na minha mente. Pensei que nunca poderia estudar ali depois de ter entrado, uma vez que eu entrei na graduação, numa faculdade particular. E quando eu entrei, então, passando pelo processo seletivo que o professor criou ali dentro da faculdade, ele me selecionou para ser aluna de iniciação científica, que ele levaria para o laboratório de histologia na USP de Bauru. Lá na USP de Bauru, eu conheci o Dr. Gerson, que foi então meu orientador, e a Tânia, que foi a minha co-orientadora. Ali dentro, eu fui muito, muito bem acolhida. Na verdade, eu fiz uma família, amigos que eu tenho até hoje. São pessoas muito especiais e eu basicamente entendi muito sobre ciência, né? A gente pensa que a gente não tem a mesma noção de ciência e pesquisa enquanto a gente está numa faculdade, e quando a gente está numa faculdade mais voltada a isso, ou dentro de pesquisas científicas, a visão de mundo muda completamente. A gente entende a importância de estudos científicos e tudo mais. Então, foi muito importante para mim entrar na iniciação científica na USP. Terminando a iniciação científica, eu tinha a oportunidade, se me destacasse, de começar um mestrado ali dentro. E aí, logicamente, como sempre, me dediquei muito. Durante a iniciação científica, os meus 4 meses aproximadamente iniciais, eu ainda trabalhava nessa empresa de telemarketing, saía dessa empresa de telemarketing, ficava algum período ali de 2 horinhas aproximadamente no estágio ali de iniciação científica. Então ali eu já tive contato com biotério, animais de pesquisa mesmo, né, em andamento, auxiliava os alunos que já estavam em mestrado, doutorado, nas pesquisas deles, e fazia também a minha iniciação científica, só que sempre com o apoio da Tânia. Bom, terminando a iniciação científica, eu ganhei, na verdade eu recebi finalmente a bolsa, depois de uns 3 ou 4 meses, e pude sair, me desligar daquela empresa. Para mim foi a primeira vitória profissional. Uma das primeiras, né, mas uma das mais marcantes e importantes, porque eu percebi que eu estava realmente começando a trilhar o caminho que eu gostaria, que era me dedicar para a área da saúde. Então, fiquei ali, concluí até o final do ano a iniciação científica, e terminando a iniciação, me ofereceram fazer o mestrado ali na USP mesmo, dentro do mesmo laboratório. Obviamente eu aceitei, estudei muito, tinha uma trava que era o inglês, eu precisava passar no inglês para conseguir me dedicar, né, e passar no mestrado. Sem inglês não tinha chance, mesmo sendo os professores ali de dentro, que se eu quisesse entrar no mestrado, era um pré-requisito do programa de pós-graduação. Eu tinha que passar numa prova de proficiência em inglês. Bom, fiz algumas aulas particulares, me dediquei muito e consegui. Entrei no mestrado e aí eu comecei a desenvolver a minha pesquisa, né? Durante a iniciação científica, a gente pega um pedacinho da pesquisa de alguém. Mas no meu caso, quando eu entrei no mestrado, aí sim a gente começou a desenvolver a pesquisa em si. Foi muito bom, foi muito aprendizado, tinha muita disciplina, e nesse momento da minha vida foi quando eu realmente aprendi a ser professora. Aprendi a montar slides, aprendi a falar dentro de uma sala de aula, apresentar uma aula. Ali foi muito importante para mim, nesse momento, principalmente nas disciplinas do mestrado, eu aprendi realmente a ser uma professora. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas que começam a dar aula em faculdade e sem preparo, né? E nesse momento eu realmente fui preparada para ser professora. Fiz então o meu mestrado, tinha uma carga horária muito pesada de aulas,
né? Farmacologia, pesquisa científica, eram muitos assuntos assim, e eu tinha que conciliar com a pesquisa. Nesse momento, o mesmo professor da Unip me pergunta se eu quero dar aulas na Unip. Bom, comecei, me dediquei, ele me perguntou se eu aceitava ser professora no curso técnico, na época era o Pronatec. Meados de 2014, 2015, não sei exatamente, mas o Pronatec estava acontecendo no Brasil e estava entrando na Unip, em Bauru. E ele convidou alguns ex-alunos que ele sabia que estavam entrando ali na área de mestrado, doutorado, que tinham um pouquinho de bagagem na parte acadêmica para ser professor nesse curso. Então, fiquei mais uma vez lisonjeada, conversei com o meu programa de pós-graduação, deu certo conciliar a carga horária e eu consegui me dedicar algumas horas das minhas semanas para dar aulas para os cursos técnicos de análises clínicas e enfermagem. Então, nesse momento, realmente eu fui criar casca como professora, né? Então, eu passei pelo processo de começar a minhas aulas, montar minhas aulas, ter contato com alunos, e foi muito bom, eu lembro que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, por começar a entender como montar provas, como lidar com alunos sonolentos, alunos agitados, alunos que querem colar, alunos que são extremamente dedicados, e nisso eu também evolui muito. Depois de 1 ano e meio de Pronatec, quando terminou a primeira turma, a faculdade soube que não ia mais existir o Pronatec. Então, o governo estava terminando com o Pronatec no Brasil e todos os professores foram desligados. Nesse momento, eu estava terminando o meu mestrado. E foi muito engraçado, porque uma vez que eu tive a experiência de estar com pessoas, ter contato mais dinâmico além da vida acadêmica, eu já pensei, gosto da vida acadêmica, mas eu também gosto de ter contato com pessoas. Eu preciso desse contato com pessoas. Então eu pensei, vou procurar alguma coisa. Se eu fizer o doutorado, se eu for aprovada, se eu realmente quiser isso para mim, eu vou também procurar alguma forma de fazer algo mais prático. E aí eu concluí o meu mestrado em 2016. Junto com o mestrado, então, estava terminando o Pronatec. E entrei no doutorado ainda no final de 2016. Na verdade, acho que foi 2015. Enfim, nessa época que eu terminei o Pronatec, terminei o mestrado. Comecei o doutorado. Foi no comecinho de 2016 que eu comecei o meu doutorado e, ao mesmo tempo, eu fui pesquisar sobre biomedicina estética. A biomedicina estética estava começando no começo de 2016. Então, eu conversei com uma amiga, a gente foi num circuito de palestras que teria ali na Unip, mais uma vez eu dentro da Unip de Bauru. A gente foi lá assistir, né, um circuito de palestras que estava tendo, e uma das pessoas que falou lá no evento falou sobre biomedicina estética, que era uma área promissora, que estava crescendo. Eu olhei para minha amiga que tinha dado aula no Pronatec e também era aluna da USP, a Thalita. Falei, Thalita, e se a gente fosse para biomedicina estética, vamos fazer a especialização? Se a gente não gostar, ok. Pelo menos a gente teve a experiência. Dani, vamos. E ali na hora, eu peguei o celular e pesquisei sobre lugares para fazer especialização em estética no estado de São Paulo, porque em Bauru não tinha. Encontrei a Nepuga, era uma instituição. Hoje existem outras que são muito famosas, mas a Nepuga ainda é. E naquela época era uma das primeiras, assim, e era em Ribeirão Preto, a mais perto para mim. Então, falei, vou buscar. Era 1 ano de especialização. Falei, não, eu vou atrás disso. Me matriculei na especialização em Ribeirão. Eu tinha que ir uma vez por mês fazer a pós. E aí era um sábado e um domingo, ou uma sexta e um sábado, algo assim. Todos os meses, uma vez por mês. E aí eu pensei, bom, vou conciliar o doutorado com a especialização em estética, tá tudo certo, porque a minha carga horária de doutorado era menor nas aulas
E eu já tinha feito toda a pesquisa com ratos, animais diabéticos e tudo mais, eu já tinha feito ali na minha fase de mestrado. Então, no doutorado eu ia aproveitar muito meu material de coletado. Enfim, daqui a pouco eu falo também um pouquinho sobre a pesquisa do mestrado e doutorado, tá? Toda a minha pesquisa. Mas só para continuar até chegar até os dias de hoje, quando eu tava no doutorado, então ingressei na especialização em estética em Ribeirão Preto, o doutorado em Bauru todos os dias. E quando eu saí da minha primeira aula de especialização em Ribeirão, eu voltei pensando assim, o caminho inteiro dava aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia. Eu preciso começar a trabalhar na estética. Se eu esperar me formar, esse momento vai demorar muito e eu não vou ter experiência profissional quando eu estiver formada. Então aquilo para mim estava muito claro. Eu preciso buscar alguma outra coisa, não vai dar para eu esperar terminar a especialização para eu começar. Bom, eu, como vocês que me acompanham há algum tempo já sabem, e para quem vai começar a acompanhar agora também vai perceber, eu não consigo fazer uma coisa só. Eu não consigo ser só professora de uma faculdade. Eu não consigo ser só uma aluna de doutorado. Não é que eu não me dedico, eu me dedico muito, mas eu gosto de ser multitarefas. É uma característica minha, não tem nada de errado com isso. Claro, eu sofro por isso, mas eu gosto disso. Enfim, saí procurando estágios na minha cidade dentro de clínicas de estética, porque eu imaginei que fosse muito difícil conseguir. Então eu pensei, eu preciso começar logo a procurar, porque a hora que eu encontrar, né, pode ser que seja só do meio para o final da minha especialização. E aí na primeira semana, na verdade o dia seguinte na segunda eu saí do primeiro dia de aula num sábado à tarde, cheguei à noite em casa. Na parte da manhã, na segunda-feira da mesma semana, eu já estava com os meus currículos impressos e saí entregando em algumas clínicas de Bauru, clínicas de estética. Olá, vocês precisam de estágio? Posso deixar meu currículo? Não, naquela época não tinha WhatsApp, então o WhatsApp estava começando. Então eu tinha que fazer isso, eu tinha que levar. E numa das clínicas, a hora que eu toquei a campainha, uma pessoa super simpática me atendeu. Eu falei, oi, tudo bem? Vocês estão precisando de estágio? Ela, estamos. Aí eu falei, então eu posso deixar meu currículo? E deixei. Nada por acaso. Porque em seguida, eu acho que eu joguei no Facebook, fui procurar clínicas em Bauru e tudo mais, e vi que uma amiga minha de infância estava postando no Facebook dela que a clínica que ela trabalhava, porque ela é esteticista, a clínica que ela trabalhava estava procurando estagiário. Aí eu fui lá, mandei mensagem pra ela, fazia um tempo já que a gente não se falava. Eu falei, oi Monique, tudo bem? Por acaso, você tá ainda precisando de estagiária na clínica que você trabalha? Ela falou, tá sim. Aí eu fui olhar o nome, era exatamente a mesma clínica que aquela pessoa super simpática tinha me recebido e falado que realmente precisava de uma estagiária, mas eu não sabia que era a mesma. Então eu falei, que coincidência, eu tô olhando aqui, foi exatamente dessa clínica que eu deixei meu currículo hoje. Se você puder me indicar, né, eu agradeço. E aí ela já me conhecia, já sabia como eu era e falou pra dona da clínica que ela conhecia, então, uma pessoa que estava procurando estágio, que eu já tinha deixado meu currículo lá. Na terça-feira, ou na quarta, eu fiz a entrevista com a dona da empresa e na sexta eu fui contratada como estagiária dessa clínica. Então, eu não esperei nenhum dia útil para ir atrás do que eu precisava, que eu sabia que eu tinha que fazer. Então, a dica que eu dou nesse momento é: mova-se, vai atrás. Se você sabe que você precisa fazer, não fique esperando, tem que fazer, né? Principalmente para quem está começando, esse ponto é muito importante. Depois que o tempo passa, a gente vai criando tantas coisas ao mesmo tempo que a gente nem sabe o que é mais importante. Mas nesse momento, a gente tem claramente o que é mais importante para a nossa vida. E aí, a gente tem que ir atrás. Bom,
comecei o meu estágio na segunda-feira, conversei com o pessoal do doutorado, né, meus orientadores, eles me liberaram, mas sabiam, né, porque já sabiam que eu mesmo me dedicando a outras tarefas, eu também me dedicava àquilo que eu já tinha me comprometido. Me liberaram, fiz o meu estágio, fiquei 1 ano aprendendo com a Monique, minha amiga esteticista, e a gente fortaleceu muito o nosso laço, e a Jéssica, que era aquela pessoa simpática que tinha recebido o meu currículo. A gente teve 1 ano muito, muito, muito bom, assim, de muita risada, muito aprendizado. Elas me ensinaram o básico. Elas me ensinaram drenagem linfática, elas me ensinaram limpeza de pele, elas me ensinaram massagem. Coisas que na especialização eu nunca aprendi, na especialização em biomedicina estética. E me ajudaram com o meu TCC da faculdade, da especialização também. Elas me davam todo o suporte, me ajudavam a tirar fotos pro antes e depois que eu tinha que entregar no relatório. Então, assim, Deus colocou verdadeiros anjos na minha vida. Também a clínica em si foi muito importante, né? Cada cliente que eu atendi, a Ana, que é a proprietária, sempre teve muita paciência comigo, segurou na minha mão e me ensinou muito também. Então, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade e com pessoas tão especiais e maravilhosas que me ensinaram realmente tudo que eu precisava naquele momento. E então, os meus amigos, que eram ali da cidade de Bauru, eles começaram a ver que eu já estava praticando. E com isso, como eles estavam vendo que eu estava dentro de uma clínica, eles sentiam confiança de passar ali comigo, né? Então, eles começaram a ir na clínica para ter esse contato com alguém que eles já conheciam, fazendo algum procedimento estético. Então, lá tinha luz pulsada, ainda tem até hoje, depilação com luz pulsada, limpeza de pele, massagens. Então, eu comecei ali a criar um pouco de vínculo profissional com algumas pessoas que eu já conheciam, ou que alguns amigos indicavam para que fossem lá. E assim, eu fiquei 1 ano. Quando terminou a minha especialização, em 2017, foi ao mesmo tempo o ano que eu casei. Então, eu terminei a especialização em março e casei em abril. Ou seja, junto com o doutorado, a especialização e o estágio nessa clínica, eu ainda estava organizando um casamento. Todas as minhas clientes sabiam e queriam saber sobre o meu casamento. Foi muito bom, ao mesmo tempo que foi uma loucura, foi muito bom porque eu compartilhei, eu vivi muito esse momento com pessoas que estavam realmente interessadas nesse assunto, que a gente, quando vai casar, só fala disso, né? Então foi muito gostoso também esse ponto da minha vida. Terminada a minha especialização em 2017, em março, eu casei, fiz uma viagem, voltei em maio. E o que aconteceu? Eu conversei com a Ana, dona da empresa, e fiquei ali como biomédica parceira. Nessa minha contratação como biomédica parceira, depois eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo sobre como é que foi essa parceria, né? Qual é um possível formato de trabalho de vocês que estão começando. Então, fiz a parceria, fiquei ali por alguns meses, ganhando porcentagem em cima dos procedimentos que eu realizava. Continuei com as minhas amigas por perto e ainda dentro de uma clínica que eu já gostava muito. Fiquei ali por algum tempo, também fiz alguns atendimentos mais particulares na clínica de uma amiga minha, a Mariana, que também é de Bauru. Fiquei também fazendo poucos atendimentos ali, mas também passei por essa clínica da Mari. Depois, em setembro mais ou menos do mesmo ano, 2017, eu tinha acabado de casar, tinha montado um apartamento e estava morando ali há no máximo 5 meses. Meu marido vira e fala assim: Dani, recebi uma proposta da minha empresa e tô sendo convidado a ir para outra cidade. Essa outra cidade era Paulínia. Eu falei, bom, se vai ser bom pra você e a gente casou, eu tenho que ir junto, porque vai ser bom pra mim também. Eu nunca tive a mentalidade de que não, eu vou colocar meu umbigo aqui, vou enterrar meu umbigo e não vou sair mais dessa cidade. Muito pelo contrário, eu sempre gostei muito de me aventurar em outras oportunidades. E assim nós fizemos. Ele foi aprovado no processo seletivo para Paulínia, fizemos a mudança em outubro e lá em Paulínia eu me vi totalmente perdida, porque eu não tinha terminado meu doutorado ainda. Eu tinha terminado a especialização, mas meu doutorado ainda estava correndo.
eram mais coisas burocráticas, porque toda a análise de dados a gente já tinha concluído. Tinha ainda algumas coisas para fazer, mas já estava mais tranquilo com relação ao doutorado. E eu acabei fazendo sempre viagens, então sempre morando em Paulínia. A cada 15 dias eu ia para Bauru, ficava às vezes quase uma semana para concluir meu doutorado. Então não foi fácil essa fase, apesar de precisar me dedicar ao doutorado, eu viajava e tudo mais, então tinha também minha recém-vida de casada em uma cidade nova. Eu ficava muito, assim, perdida. Só chorava, por isso eu ganhei o Jack, um pug. Nessa época eu chorava muito por todas essas mudanças que estavam acontecendo. Então foi aí que eu ganhei o Jack, meu pugzinho. Depois o meu editor vai colocar uma foto. Uma foto do Jack aqui pra vocês verem. O meu editor é meu marido, daí ele vai colocar uma foto de nós três juntos. Bom, nesse momento eu comecei a procurar lugares para atender em Paulínia. Então o que eu pensei? Poxa, eu preciso começar a atender aqui, né? Fiz a especialização, não vou jogar no lixo. Vou terminar meu doutorado, mas eu preciso começar a atender como biomédica estética aqui em Paulínia. Já tenho uma bagagem de Bauru, já sei atender, já sei o que eu preciso para começar, né? Porque eu via ali todos os dias, tinha essa vivência prática da clínica. Então eu falei, não, eu vou atrás de um lugar para começar a atender. Paulínia não é uma cidade grande, tinha aproximadamente 90 mil, 100 mil habitantes. E eu não sei como, exatamente, eu não sei quem era, não lembro da onde veio aquela pessoa, mas tinha uma pessoa chamada Josi, que era daqui de Bauru, acho que ela era cliente da clínica que eu atendi, ela era cliente da clínica que eu atendi em Bauru, mas ela morava em Paulínia. E aí ela falou, nossa, você vai pra Paulínia? Eu conheço uma pessoa lá que tem uma sala pra atendimentos estéticos. Pode ser que ela esteja precisando de alguém. Vou ver se ela precisa. E assim, gente, X, né? Eu atendia na clínica de Bauru, estava me mudando para Paulínia e uma cliente da clínica de Bauru me indicou para dentro de uma clínica, um salão. Um salão. Um estúdio de sobrancelhas em Paulínia. Então, olha só que loucura, né? As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, desde que a gente faça o nosso melhor. Porque certeza que se ela não tivesse visto a minha dedicação e empenho em ser uma boa profissional em Bauru, ela jamais me indicaria para Paulínia. Então, fui conversar com a Marcela, uma profissional que tinha um estúdio de micropigmentação de sobrancelhas, cílios, lá em Paulínia. E aí ela conversou comigo, a gente começou a ver as possibilidades de atendimento, e ela tinha uma moça que já atendia lá fazendo procedimentos corporais, que era a Verônica. E ela falou, olha, se você quiser, você pode fazer peeling, pode fazer vasinhos, pode fazer botox, todas as coisas que a gente ainda não tem aqui, porque tinha a Gabriela que fazia o facial, a Verônica que fazia o corporal, ela fazia cílios e sobrancelha. Então eu fiquei realmente com a parte mais invasiva, né, microagulhamento e tudo mais. Falei, tá perfeito, é isso que eu preciso, porque aí eu ia dividir um aluguel de uma sala, tava um valor super acessível, mas eu tinha que investir, eu tinha que comprar equipamentos, porque nada disso eu tinha. Fui com meu marido, com todo o apoio dele de sempre, compramos algumas coisinhas pra começar. E comecei. Só que chegou um momento que a Gabriela saiu desse estúdio e eu comecei a fazer os procedimentos faciais. Ao mesmo tempo, a Verônica, que fazia os corporais, ela começou a crescer. Então, ela não tinha mais tempo para dividir muito a agenda dela comigo. E aí a gente chegou à conclusão de que não dava mais para ficar naquele estúdio. E eu pensei, Deus, para onde eu vou? Eu não quero deixar de atender. E eu chorava, e eu rezava. Eu pedia para Deus uma orientação, uma instrução. E só Deus sabe o que... Meu marido, né, que estava comigo, meu pai e minha mãe, que sempre também me apoiaram muito, sabem o quanto eu fiquei nervosa naquela época, porque eu não sabia o que fazer. Pra mim era muito triste ter que sair dali, porque eu não tinha clientes e a outra moça tava com a agenda lotada. Não por isso, mas assim, porque eu tinha que procurar um lugar, porque eu não cabia mais ali. Foi um momento de muita dor pra mim. Bom, nesse momento, Deus, como sempre, fazendo as providências dele, colocou a Bruna, que era uma maquiadora, que fazia maquiagens como freelancer, para aquele estúdio.
Então, eu já conhecia a Bruna, tava até fazendo uns cursos de automaquiagem, não deu certo, não aprendi muita coisa, não sou boa em fazer maquiagem, mas a Bruna falou, Dani, já que você tá precisando, eu conheço um salão que tá abrindo aqui em Paulínia e provavelmente vai ter espaço pra alugar sala ali dentro. Se você quiser, eu converso com eles. Meu Deus, foi assim, providência, mais uma providência, porque aí ela me passou o contato, fui conversar com o responsável pelo salão que estava abrindo e falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô me sentindo até chateada por tudo que tá acontecendo, mas eu preciso de um lugar novo pra atender. Não tenho muitos clientes, mas eu preciso de um lugar pra atender. E aí ele me cobrou um valor de aluguel, que era assim, quase 4 vezes mais caro do que o valor que eu pagava nesse primeiro lugar que eu estava em Paulínia. E eu falei, olha, eu gostaria muito de aceitar. Cheguei em casa, conversei com meu marido, a gente conversou. Eu falei, olha, voltei pra ele e falei, gostaria muito de aceitar, só que eu não tenho condições de assumir esse aluguel agora, eu não tenho cliente. Aí ele falou assim, ele olhou bem no meu olho, a gente sentado dentro da sala, e falou assim, você vai conseguir, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir. E aí no primeiro mês, eu consegui assim, acho que 4 vezes mais na época, o valor do aluguel que ele estava me cobrando. Então ali, eu tive contato com pessoas, essa pessoa maravilhosa foi o Marco Maia, e a esposa dele, a Renata, também sempre me apoiaram muito e eles falaram, lógico que você vai conseguir, você tá com a gente. E ele, muitos clientes e só clientes maravilhosos ali também. Enfim, dali foi só assim, bênção, glória, sabe? Foi muito bom, porque comecei a atender muita gente ali em Paulínia e fui cada vez crescendo um pouquinho mais. Chegou 9 meses depois que eu estava no Marco, então aproximadamente 2 anos que eu estava em Paulínia, porque eu fiquei acho que 9 meses também na Marcela, e eu toda feliz, saltitante, atendendo meus clientes, com uma rotina gostosa, porque Paulínia é uma cidade muito gostosa de morar, fica do lado de Campinas. E meu marido fala, estou com uma possibilidade de mudança de cidade de novo. E aí eu fiquei triste. O mesmo que eu fiquei triste quando eu tive que sair de Bauru e ir pra Paulínia, foi praticamente a mesma coisa desse momento em que ele falou pra mim que ia mudar de cidade de novo. Menos pior que foi pra Bauru de novo a transferência dele. Então eu falei, bom, sendo pra Bauru, acho que é uma vantagem, porque eu vou estar perto do meu pai e da minha mãe de novo, da família do meu marido, no nosso apartamento que a gente tinha montado, reformado, e a gente não tinha tido tempo de morar ali direito. Falei, tá bom, se é pra ser assim, se é uma boa proposta, vamos. Foi. E aí nós mudamos em outubro de 2019. Em 2019, começou a história da pandemia. Aí eu tava terminando meu doutorado, tá? Agora nessa época, final de 2019, eu tava defendendo a minha tese de doutorado. Eu pedi pro meu editor colocar uma foto da defesa. Aí, nesse momento em que eu defendi o meu doutorado, comecei a procurar, depois que eu defendi o doutorado, quase que ao mesmo tempo, porque eu sempre fui muito ansiosa, comecei a procurar lugares para atender em Bauru. E achei uma clínica multidisciplinar, tinha academia, que só fazia atendimento com personal, tinham médicos, ortopedistas, enfim, não lembro quais outras especialidades, mas tinha 2 médicos ortopedistas ali, que eram sócios da clínica. E eu, agora, naquele momento, finalzinho de 2019, comecinho de 2020, como profissional da área da estética. Legal, comecei a atender os 2 ou 3 personagens ali daquela clínica, comecei a atender alguns clientes da clínica também. De repente começou a pandemia. Só que antes de começar a pandemia, que foi em março de 2020, em janeiro, fevereiro,
a coordenadora de cursos de biomedicina da Unip, de novo a Unip de Bauru, me disse que uma conhecida dela estava precisando de professora na BioAge de Bauru. A BioAge é uma marca super reconhecida no mercado da estética. Eu falei, sério, eu tô recebendo, né, uma possibilidade de trabalhar como professora na BioAge. Nossa, fiquei assim, alucinada de felicidade. Falei, claro que eu quero agora. E aí recebi essa oportunidade de ser professora na BioAge de Bauru. Então, enquanto eu estava montando a minha salinha de estética ali dentro de uma clínica multidisciplinar com os médicos também e a academia, eu comecei a dar aula na BioAge. Então ali eu comecei a dar meus primeiros cursos mais voltados para profissionais de estética. Foi uma experiência incrível, fiquei, mesmo com a pandemia, a gente dava aula, muita aula online, e ao mesmo tempo, quando as coisas começaram a se flexibilizar mais, eu comecei a ir fazer os cursos presenciais dentro da BioAge de Bauru. E, né, nessa pandemia, eu dentro dessa clínica de estética, dessa clínica multidisciplinar em Bauru, pagando um aluguel e tendo que começar tudo do zero de novo, eu pensei, poxa, eu não vou conseguir, com tudo fechado, mesmo dando aula para BioAge, porque eu ganhava por aula, eu não vou conseguir pagar esse aluguel, eu não posso atender. Então eu tive que conversar com o dono da clínica e falar para ele que eu ia precisar sair. Só que eu não queria deixar de atender, eu só não podia pagar o valor do aluguel que eu estava pagando. Fui conversar com a minha amiga Monique, aquela minha amiga esteticista com quem eu passei mais de um ano atendendo dentro da clínica que eu comecei toda a minha parte de estética. E ela, não, eu também tô procurando um lugar para atender, vamos procurar um lugar junto. Resumo, montamos uma sala dentro de um prédio comercial ali em Bauru. E assim, foi muito bom, porque aí sim eu pagava um aluguel mais tranquilo, ao mesmo tempo atendia, né? Comecei a ter um fluxo maior de clientes em Bauru. Meus clientes, amigos começaram a vir e ao mesmo tempo dando aula na BioAge. Então eu estava no céu. Eu fiquei assim aproximadamente de abril de 2020 até o meu marido falar que ia mudar de novo. Eu mudei, aí ele me falou assim, olha Dani, eu tô recebendo uma outra proposta para mudar de cidade. Falei, eu não acredito. Ele me levou para um jantar, para um restaurante, e foi engraçado porque eu tava radiante nesse dia. Foi tipo outubro, assim, de 2020, e eu tava com um papelzinho marcando tudo que eu tinha ganhado dos atendimentos e o que eu tinha ganhado da BioAge. Tinha sido meu melhor mês. Falei, olha que legal, meu melhor mês aqui em Bauru, de atendimento, da BioAge, olha que legal. E mostrei pra ele, ele falou, pois é muito legal, mas eu tô com a possibilidade de ser transferido de novo. Naquele momento, eu me emocionei e comecei a chorar e pensei, agora eu não sei se eu vou. Mas eu sempre estive do lado dele, então, assim como ele sempre esteve muito do meu. Então eu pensei, eu não posso falar não pra ele agora, porque é uma oportunidade. E eu perguntei pra onde? E ele, pra São Paulo. E aquilo me causou mais frio na barriga ainda, né? Pensa, uma pessoa que sempre morou no interior. Tudo bem, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas com 7 anos eu fui pra Bauru e nunca mais saí do interior. Eu sempre tive a mentalidade de, se um dia eu tiver que morar em São Paulo, eu não vou. Porque é a cabeça de gente que pensa com a cabeça do interior. A maioria das pessoas que eu convivia, pelo menos, pensava assim, nunca moraria em São Paulo. É muita violência, é muito trânsito, nunca que eu vou morar ali naquela cidade, se eu tiver a oportunidade. E eu nunca vi com esses olhos, né, de nunca, porque eu sempre adorei me aventurar, viajar, ir para cidades grandes, passear. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que seria um grande desafio. Então, eu falei, tá bom, você quer ir morar em São Paulo? Eu vou. Só que é o seguinte, se você realmente passar nesse processo seletivo, eu não vou mais atender. Eu vou ser contratada por uma empresa e eu quero trabalhar como uma CLT e ficar sempre trabalhando como CLT. Porque toda vez que eu tô enchendo minha carteira de clientes, tá dando tudo certo profissionalmente, você vem e fala pra mim que vai mudar de cidade de novo. Eu fiz especialização e eu sei que eu gosto, que eu posso ser muito boa no que eu faço se eu me dedico. Então eu não posso deixar que tudo isso seja
abandonado. Então foi isso que sempre me motivou a começar e recomeçar, mesmo mudando tantas vezes de cidade. E ele falou, tá bom, se você prefere assim, tudo bem. Encontre uma empresa que te contrate, que a gente pode fazer desse formato, né? Não vou exigir que você monte um lugar para você atender. Falei, ok. Comecei a mandar currículo antes de sair de Bauru, para clínicas de estética em São Paulo. Procurava no InfoJobs, procurava em várias, Glassdoor, um monte de empresas assim, jogava estágio não, emprego em estética, em clínicas de estética em Bauru. Até que em um momento apareceu nessa minha busca uma vaga assim, ó, procura-se funcionário para departamento educacional na Botânica Mineral. Isso foi final de 2020. A pandemia estava assim, ainda acontecendo, mas já estava diminuindo. Falei, poxa vida, essa é a parte que mais eu preciso na minha vida, porque eu vou unir o mestrado e o doutorado, que são partes mais educacionais, com a especialização em estética. Tipo, eu preciso dessa vaga. Mandei currículo também. Só que para todas as vagas que eu mandava currículo, que era para trabalhar aqui em São Paulo, todo mundo me ligava e falava assim, oi, você pode vir para uma entrevista amanhã? E eu falava, não, eu não moro em São Paulo ainda, eu tô mandando currículo, mas só vou no começo do ano que vem. E aí, que era começo de 2021 que eu ia me mudar. E aí, nunca dava certo. Ninguém queria fazer entrevista online também, porque acho que por ser estética, queria ver a pessoa pessoalmente. Isso é o que eu tenho na minha mente. Aí, mandei o currículo para essa empresa e eles me ligaram, DDD 11. Oi, tudo bem, Daniela? Eu recebi aqui seu currículo. Eu queria saber se você pode vir para uma entrevista da Botânica Mineral. Eu falei, olha, eu adoraria, mas eu não consigo fazer uma entrevista pessoalmente porque eu ainda estou morando em Bauru, eu não tenho endereço em São Paulo. Eu vou mudar no começo do ano que vem. E ela me responde assim, mas é em Bauru a entrevista. Aí eu falei, como assim é em Bauru? A empresa, hoje ela tá em Bauru. E aí eu marquei com ela tudo, fui pra entrevista, graças a Deus passei. E aí elas me explicaram que a empresa estava aqui em São Paulo, mas durante a pandemia fechou a parte de São Paulo, estava só Bauru. Então, para eu começar a engrenar, começar a trabalhar e pegar o jeito da empresa, seria até bom eu estar ainda em Bauru, porque o escritório, toda a parte comercial, marketing era lá. E depois, quando eu estivesse em São Paulo, se a empresa ainda não estivesse em São Paulo novamente, eu poderia ficar em home office. Parece mentira, né? Porque ainda, além disso, então eu trabalhava numa empresa que estava em Bauru, eu ficava em home office em São Paulo, porque eu era super medrosa, tinha medo de dirigir, tinha medo de assalto, de tudo. Ainda sou, mas graças a Deus bem menos. E ao mesmo tempo, para trabalhar nessa empresa, eu obrigatoriamente precisava estar em Bauru a cada 15 dias pela empresa. Então eu estava dentro da casa do meu pai e da minha mãe a cada 15 dias. Assim, olhando tudo, parece mentira, mas Deus, ele vai colocando as coisas na nossa vida e a gente às vezes não entende, né? Enfim, comecei a trabalhar nessa empresa, na parte educacional, dando treinamento para o time comercial, auxiliando o time de marketing e tudo mais. Inclusive, eu vou chegar lá, mas é essa marca aqui, que tá aqui. Enfim, quando essa empresa, depois de um tempo trabalhando nela, eu percebi que eu estava com saudade de atender. Fiquei, então, 1 ano e meio trabalhando em home office, né, de São Paulo e viajando a cada 15 dias para fazer gravações, treinamentos, em Bauru e outras cidades também. Chegou um momento em que eu falei pro meu marido, eu tô com saudade de atender. Eu quero voltar a atender, por mais que eu goste muito de trabalhar na Botânica Mineral, eu sinto saudade de colocar em prática tudo que eu falo para os profissionais todos os dias. Eu falava com um profissional no WhatsApp, ensinava eles protocolos, ensinava eles a usar os produtos e eu não estava fazendo isso. Isso começou a me doer muito. Falei, não, eu preciso montar alguma coisa para começar a atender. E daí, ele, como sempre, me apoiando, falou, tá bom, é isso que você quer, vamos fazer. Então, a gente começou a procurar lugares aqui em São Paulo para eu começar a atender. Logo vai sair um vídeo, né? Eu mostro pra vocês como é que é o meu consultório aqui. Mas
a gente teve a oportunidade de montar, então, o meu primeiro consultório. Eu sempre atendi no dos outros. E aqui em São Paulo, a gente pôde montar com a nossa carinha, né? Meu marido sempre me apoiando e tudo mais. Então, ficou bem bonitinho e todo mundo que vem fala, nossa, que lindo. Quem colocou aquelas florzinhas? Eu falo, foi o meu marido. Então, assim, a gente sempre juntos ali, acabamos conseguindo montar uma clínica. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu estava pensando em montar a clínica, eu recebi de uma das faculdades que eu visitava para dar treinamentos pela Botânica Mineral, um convite para dar aula em Osasco. Dá 19 quilômetros da minha casa exatamente. E eu, super medrosa, do interior, falei pro meu marido, eu queria muito aceitar esse desafio, mas eu não posso. Eu não vou sair todas, naquela época no começo eram 2 dias na semana, eu falei, eu não vou sair 2 dias da semana daqui da Vila Mariana para ir lá para Osasco e voltar à noite. É muito perigoso, vou sozinha. E aí ele falou, Dani, você que sabe, mas pode ser uma boa oportunidade. E aí eu, mesmo com medo, fui. Pensei, vai com medo mesmo, né? Como sempre, eu pensando assim, vai com medo mesmo, fui. E estou nessa faculdade já há 1 ano. Ao mesmo tempo, finalizamos, né, a montagem da clínica. Conversei com a Botânica Mineral, de CLT eles me contrataram como PJ, então eu ainda presto serviço para eles, o mesmo trabalho que eu fazia eu ainda faço, só que hoje eu sou PJ, por isso eu consigo conciliar tudo, a clínica, a parte da faculdade e também toda essa parte de Botânica Mineral, reuniões, respondendo dúvidas técnicas. Então, hoje, o que eu tenho não foi assim, nada veio por acaso, foi toda uma trajetória que foi sendo construída, né? Só para falar um pouquinho da parte acadêmica que eu fiquei de falar, a minha pesquisa foi com ratos diabéticos, então a gente estudava chá verde, né? Os benefícios do chá verde e das moléculas do chá verde como antioxidante que prevenia doença periodontal, então cárie, doenças mais graves nos dentes de ratos diabéticos, tá? Só para ficar claro qual era o tema que eu estudava. Então, assim, essa foi a minha trajetória até aqui. Hoje, então, eu estou iniciando esse canal para conversar com vocês e apoiar vocês no que vocês precisarem. Professora, eu quero saber como eu devo realizar uma boa limpeza de pele, quais os melhores produtos, qual o melhor passo a passo. Tudo isso a gente vai discutindo em pílulas e também vocês vão ter acesso a uma plataforma de cursos que eu vou gravar com aulas práticas também, né? Não só a teoria de fisiologia, pele, tipos de pele, tudo isso vai estar em curso, mas também para tratamentos corporais. E ao mesmo tempo a gente vai conversando, sempre que vocês tiverem ideias de conteúdos podem me passar, que a gente vai conversando aqui no YouTube também, tá bom? Se você gostou da minha história, se você gostou de alguma parte em específica, conta aqui pra mim, deixa nos comentários